dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã, dando início aqui à SPR TV. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com grandes colegas, Dr. André Aihara, professor Arthur Fernandes e a Aline. Eu aqui junto com o Lito. A gente vai bater um papo aí sobre as perspectivas futuras da radiologia musculoesquelética, uma visão também um pouco da parte internacional de congressos e sobre pós-graduação. Então, muito obrigado a atenção de todos. Vou começar fazendo uma pergunta para o André. O André, quem não sabe, é coordenador do músculo do DASA e professor lá da Escola Paulista. E nos últimos, acho que 10 anos, eles têm tido um número muito expressivo de trabalhos apresentados no RCNA, um grande número de trabalhos premiados e de inúmeras seleções, né, para Radiographics. Então, é um trabalho que vem de vários anos, com bastante sucesso. E aí eu queria perguntar para você, Moti, como que é, na verdade, a ideia de fazer um projeto, os temas, como você pensa o tema e como funciona mais ou menos a formatação e o modelo de sucesso para estar produzindo esses Educational Exhibits do RCNA. Perfeito, Júlio. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar sobre esse assunto que, obviamente, eu gosto bastante. Então, para falar, acho que como que a gente faz um painel, né? Acho que é isso, né? Um pôster científico, só fazer aqui um retrocesso. Então, até para ajudar para quem quer começar desde o início, né? Então, talvez a gente tenha desde o residente até a pessoa que já tem um pouquinho mais de experiência. Então, eu também, o primeiro painel que eu fui fazer para resenhar, acho que provavelmente eu era residente, e aí eu lembro muito bem, o grande problema de quando você começa é que você ainda, infelizmente, a gente não tem os skills necessários, a gente tá muito cru, né? Então, eu lembro que meu primeiro painel foi bem básico, né? Eu não tinha noção, né, de que tinha que já ter casos prontos, mesmo layout dos slides. Então, tudo isso, onde eu quero chegar é assim, a gente não tem jeito, né? Não pode desanimar, a gente tem que ter resiliência, né? Saber que o seu primeiro painel você vai ter mais dificuldade e que a gente vai, ano a ano, vai melhorando. Então, isso foi o que aconteceu comigo, né? O primeiro não foi aceito, né? O segundo não foi aceito, aí no terceiro eu consegui ter, né, que fazer com que o painel fosse aceito, aí depois, conversando com outras pessoas, networking, você vai aprendendo, puxa vida, o que eu errei, né? Então, aí eu vou chegar lá e explicar um pouquinho o que eu acho que é importante ter nesse painel. Então, essa introdução é para falar para quem está começando agora, não desanimem, né? É assim mesmo, né? Vai, né? Se a primeiro não der certo, insiste que uma hora vai dar certo, que foi o que aconteceu com a gente, né? Então, eu comecei ali provavelmente com uma taxa de rejeição, né, de 100%, né? E hoje, né, graças a Deus, a gente faz bastante painel e eu diria que entre 50%, a gente tem uma taxa de aceite dos nossos painéis que varia entre 30% e 70%. Quer dizer, cada RCNA, de cada 20 que a gente manda, 10 a gente consegue estar emplacando, né, o painel. Mas para isso, obviamente, a gente teve uma curva de aprendizado, então isso que eu queria passar para quem está começando. Então, em primeiro lugar, que eu acho que é bastante interessante, hoje a gente tem bastante ajuda, né, pessoal? Então, não façam sozinhos, sempre procurem alguém que já passou por essa experiência, né? Isso sempre ajuda bastante. Com relação ao painel em si, né, primeiro, acho que é importante, você tem que ter a mentalidade, né, de programar antes. Não adianta querer fazer tudo uma semana, né, antes do deadline, né, do seu painel. Então, a escolha do tema, né, você já tem que começar vários meses antes, pessoal. Se vocês quiserem, né, todos grandes congressos onde você vai mandar painel, eles falam, olha, tem temas aqui que é de meu interesse, então você já pode fuçar e tentar ir nesses temas em específico que, né, os congressos têm mais interesse. Sendo bem honesto, pessoal, a gente olha isso, mas eu também não me atenho a só isso. Os nossos painéis, pelo menos, a gente vai muito pelo o que a gente acha que é um tema interessante, que a gente gosta, que a gente já viu que nos congressos anteriores não teve muita exposição. E também são painéis que eu sei que eu tenho casos, porque não adianta você querer montar um painel sem você ter caso, pessoal. Então, hoje em dia não tem mais como você montar, né, 5 slides ali e você colocar uma figura de artigo. Né, o revisor, né, que vai falar, puxa, será que esse painel vai vingar? Ele quer que você mostre, que você tem, né, os casos e que esses casos de fato são interessantes para o público que vai, né, tá acessando os mesmos. Então, eu diria assim, programação
tem que começar antes, você já tem que fazer um inventário, né, de casos que você tem. Nessa questão de casos, é sempre bom você ter um networking, né, uma rede de pessoas que possam te ajudar, né, seja, né, trazendo casos ou até, né, tem expertise, por exemplo, na criação dos slides, né, que às vezes, quando você está começando, você não sabe nem mexer direito no PowerPoint. Então, acho que esses são pontos importantes, né? Então, de forma individual, é isso. Como que a gente produz, como você conseguiria, né, ter, assim, fazer uma escala maior, né, sair de um painel para, né, tentar fazer vários, né? Ninguém sozinho consegue fazer 5, 10 pôsteres, né? É uma carga muito grande. Então, eu tenho a felicidade, né, de, ao longo do tempo, conseguir ter contado, viu, Júlio, com, né, uma grande equipe. Então, são vários colegas, né, que têm, né, gostam, né, dessa parte científica e gostam de montar painel. Então, na verdade, eu não faço. Hoje em dia, eu mais só atrapalho do que ajudo, sabe? Então, eu tenho uma grande, né, um grande grupo, um time, né, seja da escola, seja do DASA, que acaba me ajudando nisso. E tem um braço direito, na verdade, a Paola, que hoje ela que gerencia tudo, né, e ajuda bastante. Mas onde eu quero chegar é, mesmo que você, né, esteja começando, pessoal, tente se juntar, né, com mais colegas, né? Às vezes é melhor você se juntar com 5, 10 colegas que têm interesse em mandar um painel e vocês meio que se organizam para fazer os 10 em conjunto. Seria uma dica que eu daria aí. Acho que você fazer sozinho é muito complicado. O que mais? Então, lembrar, sempre ter casos, né? Criatividade na hora de você pensar no seu tema, sempre pensar em temas não muito batidos, né? E ter um esmero nos 5 slides que você vai mandar, né, para tentar a aprovação do seu painel. Tem que ser os slides-chave, os principais ali dos casos que você tem, que é aquela avaliação inicial, né, Muti, que eles fazem. Acho que assim, a mensagem seria, esses 5 slides tem que parecer que o seu pôster inteiro já está pronto. Ele pode estar pronto, mas se ele não estiver pronto, pessoal, tem que parecer que está pronto. Então o slide, né, tem que estar bonitinho, já tem que estar com todas as setas colocadas, muito bem diagramado, todas as legendas feitas. Acho que isso ajuda bastante, né? E, obviamente, colocar o caso não é qualquer caso, pessoal. Você tem que selecionar a dedo casos que são impactantes. Ou porque ele é muito didático, né? Então tem um interesse muito grande dessa parte, né, nessa parte educacional, ou é um caso muito diferente que vai chamar a atenção tanto né, de quem está aprovando o painel e quem vai estar, em resumo, né, quem vai estar depois lendo o painel. Acho que isso que a gente tem que sempre ter em mente, né? Então não adianta só colocar um slide de uma lesão meniscal clássica ali que não vai, né, puxa, o que isso aqui está me acrescentando? Então sempre ter essa mentalidade de tentar colocar imagens que de fato, né, vão impactar, né, o público que vai estar lendo. Tá bom? Perfeito. É muito gratificante, né? Quando a gente vai no RCNA, a gente olha o número de trabalhos, né, brasileiros e a qualidade dos trabalhos realmente dá bastante orgulho. Mesmo no SS, acho que nos últimos 5 anos, todos os melhores trabalhos também vieram do Brasil. Então, a gente tem produzido bastante trabalho interessante e essas dicas foram muito importantes. Vou continuar o bate-papo. Quem não conhece a Aline, ela foi a Fellow dos revisores, participou como Fellow revisora da Skeletal Radiology, que é um programa que tem dentro da nossa sociedade, da International Skeletal Society, em que eles fazem uma seleção grande e acabam selecionando alguns colegas já com experiência para ajudar nesse processo do editorial da revista. E aí eu queria saber como foi essa experiência, um ano que você teve, você pode passar para a gente, para o pessoal mais novo também, e quais foram os pontos que te marcaram aí. Então, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Esse programa é um programa oferecido aos membros do ISS. Então, na verdade, para você se candidatar, você tem que ser membro dessa sociedade. E então você submete uma aplicação e é selecionado ou não. Assim como o Moti, na primeira vez que eu submeti, eu não fui selecionada. E está tudo bem não ser. É a experiência que a gente ganha. E no ano subsequente, mas era uma coisa que eu queria muito, porque eu sempre gostei muito de escrever, e não, aí até não só cientificamente, mas sempre gostei de escrever. Então, para mim, era uma coisa que eu botei na cabeça que eu queria fazer, eu queria participar de como eram os artigos da Skeletal. Então, desde o momento que a gente submetia até o momento que ele era aprovado, eu queria ver todo esse processo. E eu sabia que, para ver todo esse processo, eu tinha que estar ali com os editores, eu não poderia estar só submetendo artigo, revisando
artigo. Então, passou um ano, eu submeti de novo e fui chamada. E fui a primeira brasileira a ser chamada. Eles só tinham colocado até então americanos, enfim, outras nacionalidades. E aí, como é que é a experiência? Você começa processando case reports. Então, assim, para quem não conhece, a Skeletal Radiology é uma das revistas mais importantes da nossa especialidade, é a revista da International Skeletal Society, e eles têm 3 editores-chefes. Cada um deles fica responsável por uma parte, um setor dos artigos. Então, a gente tem case reports e os scientific articles. E cada um deles fica responsável por isso. Então, eu começo com Ali Germasi, que é responsável pelos case reports. Ele me ensina a mexer no Editorial Manager, como escrever as cartas para as pessoas que submetem artigos. Então, a pessoa submeteu o artigo foi aprovado, aceito como está, vai ter major revisions, minor revisions. Você não escreve só minor revisions, você tem que escrever uma carta, né, para quem submeteu o artigo. Então, você aprende a mexer nisso. Essa é uma coisa. E outra coisa, que eu acho o principal, você aprende a avaliar a qualidade daquele case report. O case report ele precisa ser o quê? Ele precisa trazer uma coisa super nova, ele precisa trazer um caso educacional, ele precisa trazer um caso diferentíssimo. Então, eles te ensinam olha, o que a gente quer na revista, é isso. Passam 2, 3 meses, aí eles começam a me mandar os artigos científicos. Esses são mais difíceis de processar e de avaliar, mas os editores eles são sempre muito acessíveis. Então, qualquer dúvida eu mandava e-mail, eles respondiam, então era muito tranquilo. Essa foi a parte, parece difícil, mas essa foi a parte mais fácil. A parte mais difícil era o seguinte, porque o fellow ele tem que ser editor, guest editor, que eles chamam. Você tem que convidar pessoas para escrever artigos. Ser responsável por uma sessão, por uma edição da revista. Exatamente, Né? ser responsável por uma edição da revista. Então, eles me pediram para escolher temas. E eu adoro infecção e escolhi o tema infecção. Mas eu não queria fazer só um, eu queria fazer duas sessões. Então, como era a época da Copa do Mundo, tinha acabado de acontecer, eu peguei infecção e alterações no esporte, no futebol. E aí a gente tem que pensar, por exemplo, em infecção, tem que ter 21 artigos por sessão. Então, eu tenho que pensar nos títulos desses 21 artigos, em quem eu vou chamar para cada um desses 21 artigos, e claro que eu queria colocar o máximo de brasileiros possível, óbvio, puxar a sardinha para o nosso país, porque tem muita gente boa aqui, e eu queria dar essa oportunidade, e chamei uma porção de brasileiro. Bom, e aí nós escolheríamos, então, e teríamos que convidar essas pessoas. E essas pessoas poderiam alterar levemente o título, não muito. E por que essa foi a parte mais difícil? Porque depois que os artigos entram, 6 meses depois, sou eu que tenho que revisar todos os artigos. Então, eu reviso 20, 21 artigos, revisei de infecção, mais os outros do futebol. E aí essa foi a parte mais trabalhosa, porque você, na verdade, você manda, não sou eu que reviso, a gente manda para revisão de pares, mas ele volta e sou eu que avalio a revisão em pares e decido se vai ser aceito. Se vai ser aceito, se não vai ser aceito, se tem que voltar para o autor porque ainda não está legal. E essa foi a parte mais trabalhosa. Mas, assim, no geral, eu aprendi demais e satisfiz minha curiosidade, porque era exatamente o que eu queria saber. Primeiro que eu sempre fui... Eu comecei sendo revisora. E eu tinha uma insegurança, porque eu mandava as minhas revisões e ficava pensando, mas será que essa revisão está boa? Como eu posso melhorar nessa revisão? E ficava naquela coisa. E quando eu fiz esse fellow lá, eu via 500 milhões de revisões, porque elas entravam para mim. Então, eu podia, olha, até que está tudo bem, eu estou fazendo direitinho. Então, olha, eu posso fazer assim. E ir aprendendo com as revisões dos colegas. Então, para mim, assim, foi maravilhoso, porque eu consegui ver de A a Z o processo editorial e aprendi demais. Aconselho muito a quem quiser e gostar. Tem que gostar de escrever e de ler os artigos, mas aprendi muito. Que legal, Aline. Muito obrigado por ter compartilhado. Acho que é importante para o pessoal mais novo que tem interesse. E hoje em dia a gente tem visto, né, nos congressos fora também, uma participação cada vez maior aí dos nossos colegas aqui brasileiros, várias aulas boas. Então,
É muito satisfatório ver desde quando eu comecei em 2014 no ISS, que é esse congresso específico de músculo, o quanto aumentou do número de membros e de interesse aí dos nossos colegas e da participação ativa mesmo. Hoje a gente tem muito colega com a participação extremamente importante nessa sociedade, o que também é um motivo de muito orgulho e uma forma de mostrar aí para o mundo todo a qualidade da radiologia, brasileira, né? Quem já conviveu fora sabe o quanto a radiologia, pelo menos em músculo, que é a nossa área, é forte, né? Quando a gente vai para fora e a gente vê, nossa, como a gente está muito bem, como tem muitos bons colegas e colegas muito preparados, não só na parte clínica, né, de diagnóstico, que tem muitos, mas na parte científica também, visto o número crescente de artigos de brasileiros que a gente tem tido aí nos últimos anos. Uma coisa que eu acho interessante falar é que no ISS, nós, na América do Sul, o Brasil é o país com mais membros, disparado. Assim, eu não tenho certeza agora do número, mas eu digo que é mais ou menos entre 15 e 20 membros, nós brasileiros, e os países vizinhos, assim, Colômbia tem 1 membro, Sim, desse jeito, todo mundo com pouquíssimos membros. Com certeza. Muito bom. E eu vou prosseguir, Lito, você quer fazer alguma... Não, eu acho que eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Arthur. Professor, o senhor na sua carreira toda, quais são as principais modificações que o senhor viu assim, em pós-graduação, desde que o senhor começou para até hoje? Bom dia, né? Inicialmente eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com esses jovens aqui. E primeiro é muito gostoso a gente perceber a qualidade dos membros aqui desse corpo que está conversando, o que mostra já a força da nossa subespecialidade. A gente vê jovens com interesse cada vez mais crescente na subespecialidade e também de querer sempre estar melhorando. Cada um com a sua expertise, cada um trabalhando em áreas diferentes, mas mostrando o interesse crescente na manter a qualidade da nossa subespecialidade. A pós-graduação, o que a gente viu inicialmente foi um amadurecimento das regras da pós-graduação. No começo, a pós-graduação era relativamente muito simples, ela não era totalmente estruturada. Ela tinha regras ainda que permitiram um crescimento muito grande, mas com pouca qualidade. À medida que o tempo foi passando, a CAPES foi trazendo regras cada vez mais definidas, o sarrafo foi aumentando, e aí a pós-graduação teve que se esmerar para manter a qualidade dos programas. No começo, não havia tanta preocupação com a qualidade das teses, onde elas eram publicadas. Isso gradativamente foi aumentando a preocupação por parte da CAPES. E aí os trabalhos começaram a se tornar mais bem estruturados, com metodologia científica mais qualificada. E a própria... Eu tive contato com o pessoal da ATS, da American Thoracic Society, porque a minha esposa é pneumologista, era docente da Escola Paulista. Eles começaram a trazer cursos, eu acho que, se eu não me engano, não sei se a International Thoracic Society e a RSNA tem programas semelhantes, mas a ATS tinha um programa desse que vinha trazendo programas para desenvolver realmente metodologia científica. Eu, apesar de fazer radiologia e fazer músculo esquelético, eles me aceitaram participar desses cursos. O Moti participou comigo, acho que foi em Punta del Este, se eu não me engano, e eram cursos extremamente interessantes, porque eles vinham discutindo exatamente metodologia científica, estatística, como você faz um trabalho científico, como é que você escreve um trabalho científico. Então, isso foi uma ferramenta que eu particularmente utilizei, me ajudou muito no crescimento e estimulei jovens a participarem desses programas, que eu acho que foi uma forma da gente introduzir a pesquisa de uma forma um pouco mais sistematizada. Ou seja, resumindo, eu acho que nesses 30 anos aí que eu participo de pós-graduação, a gente viu uma melhoria crescente dos nossos trabalhos e da solidificação dos programas. Isso se reflete no que vocês falaram em relação aos artigos, a participação da radiologia brasileira em vários congressos internacionais. Isso se refletiu diretamente nessa participação internacional da nossa especialidade e, de uma forma geral, da radiologia brasileira. Muito bom. Perfeito. Professor, eu acho que para finalizar, eu ia falar para o professor, se tivesse
aí para os residentes, R4, os R3 que estão terminando, uma mensagem em relação à pós-graduação, o porquê, né? Se eu fosse um R3 aqui, terminando o R4, ano que vem eu terminei, vou cair na vida, vou laudar meus exames, o porquê que o senhor acha que eu deveria fazer uma pós-graduação? Eu acho o seguinte, fazer pós-graduação, eu acho que tem sentido para quem tem interesse em participar de vida acadêmica. Eu, particularmente, gosto da vida acadêmica, que acho que ela é sempre um desafio crescente, é uma forma de você se estimular e continuar ensinando. Eu acho que quem gosta de participar de vida acadêmica, de estimular jovens, de participar desse processo, eu acho que eu recomendaria sim, mas é uma questão muito pessoal. Eu acho que precisa ver, vamos dizer assim, o interesse do indivíduo. Eu acho que a pós-graduação é indicada para quem tem pretensão acadêmica. Eu acho que não é para você dependurar um título na parede para dizer que você é doutor ou você é mestre e aquilo não retribuir para a sociedade. Acho que você está representando o investimento que a sociedade está fazendo em você. E você tem que retribuir para a sociedade aquele esforço que a sociedade, de uma certa forma, está fazendo para te permitir esse programa. Tem vários programas de bolsas que você vai para o exterior, que você é sustentado pelo país. Então, de uma certa forma, você tem que retribuir esse investimento que você está recebendo. Perfeito. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Assim a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco da SPR TV, falando um pouquinho aí de atualidades em músculo esquelético. Muito obrigado. Obrigado.